Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Douglas Suchinski, apresentando o nosso tradicional informe válido para esta semana de 14 a 18 de julho de 2014. Vamos ver então aqui o nosso calendário econômico. Temos aqui notícias de alto impacto às 14 horas, discurso do presidente Draghi, presidente do Banco Central Europeu. Lembrando, 14 horas, horário de Brasília. E às 22h30, atas da reunião da política monetária para a Austrália, também notícia de alto impacto. Na terça-feira, temos aí coletivo de imprensa do Banco Central japonês. Eles sempre dão essas declarações ao redor aí das 11 horas, horário de Brasília, 11 am. Na Inglaterra, 5h30 am, IPC anual. Na Alemanha, às 6, percepção econômica. Na Inglaterra, também no mesmo horário, discurso do governador Kearney. Nos Estados Unidos, às 9h30, vendas no varejo e também vendas no varejo sem veículos mensal. Às 11 horas, declarações aí da presidente Yellen. E na sessão asiática, às 23 horas, PIB chinês trimestral anual e também produção industrial chinesa. Na quarta-feira, temos aqui na Inglaterra, às 5h30, alteração do seguro-desemprego. Temos aqui no Brasil, às 9, vendas no varejo mensal e anual. Às 9h30 nos Estados Unidos, PPI mensal. No Canadá, às 11 horas, taxas de juros e também relatório da política monetária, além de novo depoimento da senhora Yellen, né? E duas declarações aí às 11 horas, semana bastante carregada. No Canadá, ao meio-dia e 15, discurso do governador Polos. No Brasil, às 18h45, decisão das taxas de juros. Quinta-feira, 6 am, IPC anual para a Eurozona. Às 9h30 para os Estados Unidos, construção, licenças para construção. Às 11 horas, índice da produção de Filadélfia. E na sexta-feira, fechando a semana, como sempre, notícia para o Canadá, IPC subjacente mensal. Estas as principais notícias, uma semana bastante carregada, com duas declarações da senhora Yellen e também declarações do Banco Central Europeu. Muito bem, vamos começar então aqui com o Standard & Poor's, os índices americanos que, apesar das correções da semana passada, não mudam em nada a tendência altista de longo prazo. Se vemos aí os gráficos maiores, semanal e mensal, vemos que a tendência principal é totalmente altista, totalmente bullish, não influiu em nada essas correções. Vemos que no semanal segue o rally, a correção ainda é ordenada, muito ordenada ainda para pensar em algum tipo de operação contra a tendência. Vemos que no semanal poderia inclusive apresentar essa formação em P, já vista essa cauda longa que deixou no gráfico semanal na semana anterior. No diário, vemos que a correção ainda é ordenada, respeitou essa terciária e pode ser um fundo ascendente. Poderia voltar a testar o topo aí nos 1.978 pontos. Obviamente que este fundo ascendente também poderia falhar e converter-se em um topo descendente. De ser assim, esperaria uma venda abaixo da mínima da semana anterior para esse Standard & Poor's. Já o Nasdaq com mais força, vemos os índices são completamente correlacionados. Vemos que o Nasdaq aqui semana anterior também deixou uma grande vela e uma anatomia de vela que nos sinaliza possível continuação do movimento. Cauda longa no diário, executando já o fundo ascendente, muito mais próximo aí das máximas dos 3.920, mais próximo do Standard & Poor's, mais provável que volte a testar o topo. Um mínimo maior em 4 horas você poderia avaliar para um day tradezinho aí até o topinho. Já o Dow Jones, vemos a mesma situação, porém um pouco mais complicado, porque o Dow Jones ainda está abaixo dessa zona de resistência de 16.975, não conseguindo fazer a ruptura já em 1, 2, 3, 4, 5, sexta vez. A semana passada não conseguiu fazer a ruptura, veremos se esta semana romperá. Eu esperaria a altura para buscar compras por aqui. Já nos europeus, vamos com o DAX. Os europeus sim apresentando correções mais profundas, um pouco descorrelacionadas em relação aos americanos. O DAX 30 apresentando um shakeout, um golfo de baixa, rompeu o suporte, saiu dessa etapa 3, tem mais espaço e deve chegar até os 9.526 pontos. No diário, o movimento esticado um pouco em velas, o seguinte pivô de baixa, poderíamos pensar em vendas. Já o K40 vemos que também corrigiu de maneira mais profunda, chegando ao suporte aqui dos 4.310, muito próximo da LTA. Veremos se fizer a ruptura. 4.180 deve ser o seguinte objetivo
para esticar 40 no diário, vemos que está abaixo da média móvel nesses períodos, movimento bastante esticado já, esticando-se em pivôs, temos dois, no seguinte seria o terceiro pivôzinho, você poderia avaliar a possibilidade. E recordando que esta semana temos declarações aí do Banco Central Europeu e também declarações aí, duas declarações da senhora Yellen, a presidente do Banco Central americano, e é muito provável que esses índices apresentem muita volatilidade devido a essas declarações, sem falar nos fundamentais de alto impacto que temos, que são vários. Já o índice australiano repicando com muita força, se mantém nesse canal lateral aqui no semanal, visita o suporte nos 5.330, volta a testar o topo aí nos 559, veremos se fará o mesmo. O diário repicando com muita força, um fundo ascendente, poderia ser uma excelente oportunidade, talvez no seguinte padrão em 4 horas poderemos buscar uma compra nesse índice australiano até o topinho aqui, ainda que temos resistência nesses níveis e também temos uma resistência aqui nesses níveis. É um pouco sujo esse ativo de verdade, não gosto muito como está a configuração neste momento. Já o FTSE, o índice de Londres, também apresenta um shakeout, um golfo de baixa no diário, no semanal, executando o pivôzinho de baixa no semanal, está em zona de suporte, se vão pelo 6.600, deve chegar até os 6.450 pontos. Esperaria o seguinte lower high no diário, o seguinte topo descendente no diário para buscar uma venda por aqui. Finalizando com o índice japonês, o Nikkei. O Nikkei vemos que segue bastante lateral aqui no semanal, para compras esperando a ruptura dos 15.475 e para vendas esperando a ruptura dos 15.000, sempre e quando nos apresente um padrão de continuação baixista no diário. Respeito a SMA 200 períodos, o seguinte lower high com ruptura, se poderia avaliar a possibilidade de buscar uma venda nesse índice, porém com muito cuidado, porque está aí com suporte importante e a média no diário e também suporte no semanal. Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para índices bursáteis. Sou o João Grassuchinski, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.